O que eu aprendi limpando o chão. Quando eu vivi no exterior, quando eu saí do Brasil, lá fora eu não fui jornalista, lá fora eu não fui poeta, escritor. Lá fora eu fui um auxiliar de limpeza. Uma pessoa que tem como finalidade limpar. E é óbvio que eu limpei muito chão. É óbvio que eu passei vassoura em áreas externas. E eu passei aspirador em carpete. Mas limpar chão não é só o que eu fiz. Eu também limpei vidros. Eu também carreguei bandejas cheias de pratos e copos e talheres sujos. E o que eu aprendi fazendo isso foi conhecer melhor o ser humano. Muitas pessoas paravam para conversar. Queriam saber quem era a pessoa que limpava o chão. Quem era a pessoa que deixava o carpete parecendo como se fosse novo. Quem era a pessoa que deixava aqueles vidros ainda mais transparentes. Outras pessoas não. Outras pessoas jogavam papéis no chão como se eu estivesse ali exatamente para isso. Para simplesmente pegar os papéis. Mas eram poucas. A maioria gostava de conversar. A maioria gostava de saber quem era aquele cara que possivelmente não era irlandês. E queriam saber sobre o Brasil, queriam saber sobre mim, queriam saber o que eu fazia no Brasil, queriam saber o que eu fazia na Irlanda. Em Portugal, as culturas são mais próximas. E lá, em Portugal, a curiosidade muitas vezes não era tanta por eles já terem uma noção de como são as coisas no Brasil. Mas, ainda assim, havia pessoas que queriam entender melhor como era a minha vida no Brasil, o que eu fazia, o que eu achava sobre a política daqui, sobre a economia daqui, sobre viver no Brasil, o que eu estava achando de viver em Portugal. O tempo todo que eu limpei chão, e como já disse, não foi só limpar chão, o que eu mais fiz foi conhecer o ser humano. Perceber que em diferentes lugares do mundo, os medos muitas vezes são os mesmos. Por mais que a cultura seja diferente, mas alguns interesses são os mesmos. Interesses próprios do ser humano. O ser humano é o ser humano em qualquer lugar do mundo. Ao limpar o chão, eu entendi um pouquinho mais o que é o ser humano. O ser humano cheio de contradições, o ser humano que pode ser a pessoa mais encantadora do mundo, como pode ser também a pessoa mais detestável do mundo. O ser humano é assim. E assim eu limpei muito chão, assim eu limpei muita vidraça, assim eu carreguei muita bandeja, eu arrumei camas, carreguei lençóis sujos, toalhas molhadas, eu lavei banheiros. O tempo todo não era sobre limpar o chão, sobre lavar banheiros, sobre carregar bandejas. O tempo todo era sobre o ser humano. Viver fora fez com que eu olhasse mais para o ser humano. E olhasse mais para mim, olhasse para o espelho. Um espelho que eu pudesse enxergar os meus objetivos, pudesse enxergar mais claramente os meus sonhos, mais claramente quem eu sou, independentemente de um rótulo. Seja eu o que for, seja eu um jornalista, seja eu um poeta, um escritor, seja eu um auxiliar de limpeza, o cara que limpa o chão. Eu sou o Fábio de Lima, esse é o Viajando nas Ideias. Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.